Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Tô aqui, né, toda empolgada com mais essa live, né, que vai tratar de um assunto muito importante no nosso dia a dia, né? Eu postei alguns stories esses dias e eu falei sobre, né, como vai ser e sobre qual assunto vai ser abordado. E eu queria agora, nesse momento, boa noite primeiramente, né? Para todos vocês que estão entrando aí agora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar desse momento que tem sido tão único na minha vida, de poder estar trazendo isso pra gente, né? Como eu sempre falo, eu tive uma oportunidade tô tendo uma oportunidade muito legal de estar trazendo esses conteúdos legais pro canal, né? Vem ver com a Pri. E essa é a nossa segunda live. Semana retrasada foi a primeira, né, que a gente trouxe sobre a questão da nutrição, né, sobre a questão da alimentação, sobre a questão, né, de como lidar com isso no nosso dia a dia. E, né, nós tivemos a Gleice aí com a gente, e hoje a gente vai ter também uma psicóloga, né, a Camila. Vocês vão adorar conhecer a Camila. A Camila é uma psicóloga que tem já uma trajetória grande aí. E ela vai estar trazendo um pouco, né, a gente vai falar sobre ansiedade, né, como lidar com ela. E é isso. Aí eu queria falar um pouquinho sobre o canal para vocês, né? O canal ele foi criado, né, para nos ajudar, né, nos ajudar em vários aspectos. E ele é muito voltado para o público feminino, né? Como eu brinquei até semana passada. Não que não ajude também aos homens, né? Mas ele foi criado para nos ajudar, né? Mutuamente, nós mulheres, ajudar umas às outras, né? E lá no canal a gente tá com muita parceria boa, né? Aquilo que eu falei com vocês. Tudo que a gente tem trazido para vocês não tem sido de qualquer maneira. Vocês têm acompanhado aí comigo, tem vindo profissionais, né, para poder falar de cada assunto abordado, né, de cada coisa que nos ajuda no dia a dia, né? E eu queria convidar vocês nessa noite, para você que não é inscrito ainda, se inscrever lá no canal, né? Nos ajudar, né, com esse projeto aí, porque quando você tá lá comigo, quando você vem e participa, você tá me ajudando a expandir esse projeto, né? Porque é o que eu tava conversando hoje, né? Hoje eu tava conversando com uma amiga e ela veio falar, né, Pri, tem como depois você falar sobre um assunto que eu não vou revelar agora, que vai ser o assunto, né, de uma live pra frente. Aí eu falei com ela, claro que tem, né? Aquilo que eu falei, eu deixei aberto para vocês também. Tá deixando, né? Tá falando sobre o que nós vamos estar, né? Algum assunto que te interessa, algum assunto que você acha que vai te ajudar no dia a dia, para você tá mandando para mim, né? Tá mandando no direct ou tá mandando um WhatsApp para mim, pra gente tá abordando sobre aquilo ali. E é aquilo que eu falo, né? Eu tô muito feliz de poder compartilhar esse momento com vocês, né? Eu tô vendo que já, né, tem pessoas que entrou. Boa noite para todos vocês que já estão aí comigo, né? Hoje vai ser um assunto muito legal, um assunto assim que eu tenho um pouco de dificuldade, né, em relação, acho que todas nós mulheres, porque nós mulheres somos muito, né, ansiosa, né? Acho que nós somos mais ansiosas do que os homens, vamos colocar assim. Mas o interessante é que tem como, né, a gente tem algumas estratégias que a gente vai poder aprender hoje, né, com a Camila, que vai nos ajudar no dia a dia, né? Dicas que ela vai dar, algumas coisas que ela vai explicar e que a gente, né, colocando em prática, vai nos ajudar muito. E é sobre isso, né? O canal é exatamente sobre isso, né? É uma conversa legal aqui com vocês, é algo, né, que os profissionais, eles vão estar esclarecendo, vão estar conversando com a gente, pra gente poder, né,
tá nos ajudando no dia a dia. Então é isso. Boa noite a todos que já estão aí. O pessoal está entrando, né? O pessoal que está entrando agora. Sejam bem-vindos, né? É bom ter vocês aqui comigo nessa noite. Tô feliz de ter vocês aqui comigo. E aí eu queria, né, falar com vocês. Vocês que não é inscrito ainda, se inscreva, vem ver com a Pri. Eu até projetei aqui atrás, né? Então se inscreva lá no meu canal. São assuntos assim, lá vai ter muita coisa que vai fazer o seu dia ficar melhor, vai ter muito assunto, vai ter muito vídeo também que vai te ajudar a dar sorrisos fáceis e vai ter muito conteúdo de ajuda. Boa noite, Gui, tudo bem com você? Muito legal, o pessoal tá entrando aí, eu vou esperar mais um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou estar chamando aí a Camila para estar aqui comigo. Ela vai, a gente vai bater um papo e de vocês podem estar mandando, né, perguntas aí no direct. Na medida que ela for falando, ela também vai esclarecendo, ela vai tirando as dúvidas. Ela já tá até aí. Boa noite, Camila. Já já eu vou te chamar aqui. Tudo bem, Camila? O pessoal já tá ansioso, viu? Tem muita gente já mandando muita coisa aqui, perguntando. Tem uma galerinha boa aí já, né, querendo conversar aí com você, querendo te ouvir um pouquinho. Quem mais aí tá ansioso, querendo que a Camila já entre? Então agora vamos chamar a Camila aqui. O pessoal tá entrando aí. Boa noite, Lu. Seja bem-vinda. Esse Olá, é N. Boa noite, Camila. boa Tudo noite, bem? Priscila. Tudo bem e você? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante, tão difícil, né? Isso mesmo. Vou deixar a Camila se apresentar. Estava falando um pouquinho, o pessoal já estava ansioso aí. Então, vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho de você. Pode ficar à vontade, Camila. Tá, ok. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem, todo mundo? Sim. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga clínica, formada desde 2018. Atuo como psicóloga clínica online desde 2021. Então, hoje meu consultório, ele é apenas online, atendo muitas mulheres ansiosas, na verdade é o meu maior público, e mulheres do mundo inteiro, né? Então, aí a gente tem pacientes no Brasil inteiro, que é o que o online nos proporciona, e também em diversos países aí do mundo, a gente trabalhando com mulheres ansiosas. E não sei se vocês sabem, mas a ansiedade no Brasil, o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas que sofrem de ansiedade no mundo inteiro. Então, o brasileiro é ansioso mesmo e a gente precisa realmente falar sobre isso. Porque não é todo mundo que tem acesso a essas informações, não é todo mundo que está preparado para tratar a ansiedade às vezes, né? Então, acho muito válido a gente falar sobre esse tema aqui. E isso mesmo. E Camila, a gente vê que é o tempo inteiro, né? Principalmente para nós que somos mulheres, né? A gente vê que lidar com isso, porque a ansiedade ela nos acompanha em todos os aspectos, né? Sentir a ansiedade, vou falar da minha experiência. Sentir a ansiedade, a gente sabe que é uma coisa que é normal, mas a Isso. gente, né, conseguir lidar com ela, né, conseguir controlar, ter um certo controle que às vezes não é muito fácil, né? Então, assim, baseado nisso, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Você acha que as mulheres sofrem mais com ansiedade do que os homens? Sim. Você é uma pessoa muito ansiosa? Como que você classifica essa ansiedade?
Olha, eu sou do tipo. Quando eu tenho. Como é que eu consigo lidar com isso? Eu vou te ser assim, vou te ser bem sincera para você conseguir me ajudar. Eu procuro não pensar muito, por exemplo, igual hoje, eu tinha essa live para falar sobre ansiedade. Na verdade, eu procurei não pensar muito sobre a live para eu não ficar ansiosa. Só que agora, quando foi chegando o momento da live, a ansiedade já foi tomando conta, né? Que vai dando aquela que você fica assim, ai meu Deus, tá chegando, tá chegando. Então, assim, eu procuro no meu dia a dia não ficar pensando muito, né, nas coisas que vão acontecer ou que eu tenho que fazer é, é, para conseguir controlar um pouquinho essa ansiedade. Mas eu me considero uma pessoa muito ansiosa. Então, você é uma pessoa muito Sim. ansiosa. Pessoal aí que tá assistindo, vocês se consideram ansiosos também? Deixa eu ver. Pois é, você falou, ansiedade é natural, né? Ansiedade, na verdade, ela é uma emoção, é natural, todo mundo tem. Inclusive, ela é importantíssima para a nossa vida. Não existe a gente acabar com a ansiedade. A ansiedade ela é uma emoção que nos acompanha, que acompanha a raça humana desde muito tempo. Então, quando a gente pensa no Homem das Cavernas, né, que a gente estuda na escola, a ansiedade foi a emoção que fez que aquelas pessoas da época conseguissem sobreviver até hoje. Então, era a ansiedade que impedia o ser humano lá na época de caminhar na chuva e pegar uma doença e não morrer, de enfrentar, de não ter coragem de enfrentar um animal selvagem, porque se um ser humano enfrentasse um animal selvagem, ele não ia suportar, ele não ia aguentar, ia morrer, né? Então, a ansiedade ela é uma emoção que nos prepara para um perigo, para a gente não sofrer, para a gente não morrer. E aí é por isso que ela é comum e todos nós temos. E sim, respondendo a sua pergunta, as mulheres são mais ansiosas que os homens, de uma forma geral. Os transtornos de ansiedade, eles atingem mais as mulheres, de uma forma assim, bem maior. E aí é por vários motivos que a gente pode pensar os nossos hormônios, que são muitos, né? Então, a gente tem aí a TPM, aí fica mais velho, tem a menopausa, a própria testosterona mais baixa, assim, costuma aumentar a nossa ansiedade, alguns estudos falam sobre isso. E também tem a questão dos traumas que a gente vive. Então, é muito comum a gente ver mulheres que passaram por muitos traumas na infância. Mulheres que sofreram abuso, então isso é um fator importante para a ansiedade. Mulheres que têm muita sobrecarga, a gente tem muitos papéis na nossa vida, né? Então a gente é mãe, a gente é esposa, a gente trabalha fora, então a gente tem que dar conta de um monte de coisa e acaba que a nossa ansiedade fica mais forte mesmo. Então, sim, as mulheres são mais ansiosas do que os homens e a ansiedade é normal, todo mundo tem. O que a gente tem que entender também, pensar na ansiedade como uma linha reta. Então, eu tenho ansiedade aqui no início da minha linha, que é uma ansiedade normal, que em alguns momentos eu fico mais ansiosa. Então, por exemplo, essa live. Eu também estava ansiosa, ainda estou um pouquinho, vai acalmando. Porque é normal, a gente está se expondo em alguma situação e é normal a gente ficar ansiosa, concorda? Sim. O problema é só quando ela fica muito exagerada. E quando ela fica muito exagerada, ela nos atrapalha. Então, eu tenho aqui no início da minha linha uma ansiedade normal, que todo mundo tem. Tenho aqui no meio uma ansiedade mais exagerada, que já traz um prejuízo para minha vida. Então, são aquelas pessoas que já começam a ter crises, são pessoas que paralisam na vida por conta da ansiedade, que não conseguem dormir. E aí, lá na outra ponta, eu tenho o que a gente chama de transtorno de ansiedade, que aí já é uma doença. Eu preciso tratar ela com um médico, tomando remédio e fazendo terapia. Então, hoje a gente foca mais em falar dessa ansiedade exagerada que tem o maior número de pessoas, que são aquelas pessoas que dão crise, que são as pessoas que não conseguem controlar os pensamentos ansiosos, que às vezes não conseguem dormir. Então, a gente vai focar nessa aí. Ah, sim. A gente vê que se é uma coisa que não é tratada, acaba virando um problema sério, né? Sim, quando a ansiedade não é tratada, ela só vai piorando. E a ansiedade, ela piorando, a gente vai desenvolvendo outros transtornos. Então, é muito comum uma pessoa com ansiedade não tratada desenvolver depressão, por exemplo. Sim. E Camila, como trabalhar a mente para ser menos ansiosa? Isso. Então, tá. Quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando dessa parte da crise de ansiedade, que a gente passa mal realmente, mas a gente também está falando de
pensamentos ansiosos. Então, uma mente ansiosa, ela tem muitos pensamentos ansiosos. E a raiz do nosso problema são os nossos pensamentos. Então, a gente tem que começar a trabalhar pensamento ansioso. Quando o pessoal costuma falar muito assim, né? Que a ansiedade é excesso de futuro. Já ouviu as pessoas falando Sim, isso? sim. Na verdade, a ansiedade ela não é excesso de futuro. A ansiedade ela é excesso do perigo que eu acho que tenho no futuro. Então, a ansiedade ela é uma emoção que diz para mim que tem algo terrível para acontecer comigo lá na frente. Então, eu tô aqui, eu gosto muito de dar exemplo quando eu tô Sim. conversando com alguém, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Então, por exemplo, a gente está fazendo essa live. Você falou, fiquei ansiosa, evitei pensar. Imagina que você começa a pensar assim, que a live vai dar errado, que ninguém vai entrar na live, ou que vai acontecer um problema na internet e a live não vai acontecer. Ou que você vai ficar nervosa e vai dar um branco e não vai conseguir falar nada e a gente vai passar a maior vergonha da nossa vida. Isso são pensamentos ansiosos. Eu sempre penso na pior possibilidade possível. E aí, em contrapartida, eu anulo totalmente a minha capacidade de lidar com aquele problema. Então, aí a gente desconsidera tudo que a gente preparou, por exemplo, para essa live sair certinha. Eu tenho certeza que você fez um trabalho aí por trás para dar tudo certo. Eu também me preparei, estudei, fiz várias coisas. Mas quem é ansioso só consegue enxergar pelo lado negativo, pelo lado catastrófico. Então, a nossa mente ansiosa são pensamentos catastróficos terríveis, sempre a pior possibilidade possível, e eu não consigo resolver e eu não tenho ninguém para me ajudar. Se eu tenho um problema muito grande e não consigo resolver, o que eu faço? Eu passo mal de ansiedade. Isso é uma mente ansiosa. Uma mente preocupada, sempre com o futuro. E aí, você se considera uma pessoa que se preocupa muito? Considero. Eu considero porque é aquilo que você falou já está, eu acho que já está na mulher, né? Você falou um pouquinho no início aí que a mulher ela tende a ser mais ansiosa do que o homem, né? Então, assim, até mesmo no viver aqui dentro de casa, eu vejo que algumas coisas às vezes que eu fico preocupada bem antes com o Júnior, ele já fica mais tranquilo e ele só deixa, por exemplo, a preocupar no último minuto. Eu acho que ele sofreu menos que eu, sabe? Então, assim, mas é aquilo que eu te falei. Acontece de muitas pessoas chegarem para conversar comigo, para falar sobre ansiedade, para falar sobre algum tipo de crise, e eu consigo dar essa ajuda exatamente porque eu não. Ali eu tento levar a pessoa para o pensamento, porque você vai concordar comigo que tudo que você coloca na mente e você alimenta é algo que ele vai refletir no seu corpo, que ele vai refletir no seu dia a dia. Por exemplo, se eu acordo com o pensamento de que meu dia vai ser tudo ok, meu dia vai ser um dia bom, que vai vir situações, mas eu vou conseguir lidar com elas, eu já acordo com um pensamento positivo. Mas se eu já acordo alimentando aquele pensamento ali com coisas negativas, eu acho que a ansiedade ela tende a aumentar e aí, no decorrer do dia, as coisas só vão piorando. Eu acho que é muita questão também da mente, né? Do que você coloca aqui, do que você comanda para o seu corpo. Isso. A gente vai aprender aqui hoje e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso e levem isso para a vida de vocês. Tudo que a gente sente em relação a emoções, medo, ansiedade, tristeza, alegria, qualquer emoção que você tem, por detrás dela, antes de você sentir, você teve um pensamento. E muitas vezes esse pensamento a gente nem tem acesso a ele, ele é meio que automático, você nem percebe que teve. Então você deu um exemplo, eu acordo pensando que o meu dia vai dar tudo, vai acontecer tudo de ruim no meu dia. Já começa lá com meus pensamentos ansiosos, que vai dar tudo errado. Logo eu vou sentir muita ansiedade. A ansiedade, quando ela fica forte, ela me bloqueia. E aí, os meus comportamentos vão ser, não tem como eu ter um outro comportamento mais funcional se tá tudo desregulado aqui. Então, se eu já penso que vai acontecer tudo errado, já estou me sentindo triste, ansiosa, eu vou acabar fazendo um monte de coisa errada e vai confirmar aquele primeiro pensamento. E sim, os nossos pensamentos ele têm muita influência na nossa vida. Na terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu uso para o meu trabalho, a gente trabalha principalmente esses pensamentos, porque os pensamentos eles influenciam
no que eu estou sentindo. E se eu Sim. estou sentindo muita ansiedade, é porque a minha mente ela está desregulada. Eu estou ali com um monte de pensamentos do tipo que não são funcionais, não me levam para frente. E eu preciso aprender a trabalhar esses pensamentos. E em relação à preocupação que a gente estava falando, olha que dado legal, Priscila, para a gente começar a aplicar na nossa vida. Cerca de 90% das nossas preocupações que a gente tem, elas não se confirmam no futuro. Olha para ver. Então eu me preocupo demais, então imagina que a gente se preocupou horrores com essa live, que ia acontecer um monte de coisa, e quando chegar no final dessa live não vai ter acontecido nada disso. Então, quer dizer que a 80% do que a gente preocupa, Cerca aquilo de ali 90% 90% não ainda tem de vai acontecer. acontecer. Então, Sim. assim, os cabelinhos brancos que aparecem às vezes é por preocupar sem ter necessidade. Porque a gente exagera, porque a Exagero, gente catastrofiza, porque a gente aumenta, a gente tende a aumentar muitas coisas. Então, às vezes, uma coisa pequenininha, a gente torna ela grande demais. Um problema que a gente consegue lidar com ele, a gente aumenta ele demais. E a gente não consegue pensar na solução do problema e aí morre na ansiedade. Fica aí, super ansioso. Então a gente tem que começar a observar isso. A gente vai preocupar? Vai preocupar. Mas aí cadê aquela habilidade que a gente pode desenvolver de pensar sobre o nosso pensamento? De questionar o que a gente está pensando. Eu gosto de falar da ansiedade como se fosse um carro. Imagina um carro. Imagina que você está viajando aí, pegando uma BR. E você está no carro. Só que esse carro, o banco do motorista está vazio. Não tem ninguém pilotando o carro, dirigindo o carro. Você está no lado passageiro. Então o carro ele está viajando, mas ele está descontrolado. Então ele está andando muito rápido. Tá aquela confusão. O que você precisa fazer é sair do seu lugar de passageiro e sentar no banco do motorista para você conseguir lidar ali com a sua ansiedade. Você não vai parar o carro, você não vai acabar com a ansiedade, mas você vai controlar ela, você vai manejar ela, você vai aprender a lidar com ela. E aí não tem esse sofrimento. Então, é uma questão primeiro de tranquilizar, né? É alimentar aquilo que a gente falou lá no início, que é alimentar a mente com coisas, com pensamentos positivos, porque tudo é através da mente. Aí você vai conseguir em pequenas, começando com pequeno, né? Pequenas coisas, você vai conseguir administrar isso no seu dia a dia, né? Nas coisas menores, para depois, quando vier coisas maiores, você conseguir lidar com aquilo ali. E quando a gente fala de pensamento positivo, não é simplesmente um pensamento positivo. Vou pensar que na live vai dar tudo certo. Eu vou fazer por onde a minha live dá tudo certo. Isso. Então, eu vou me preparar. Então é isso. Não é simplesmente pensar positivo. Porque quando eu só penso positivo e eu não ajo segundo aquilo, aí realmente o problema que a gente tanto medo pode acontecer. Então é aquela coisa, é tomar a direção. Não é só ir descontrolado, não. Eu quero tomar a direção do meu problema. E Camila, como controlar uma crise de ansiedade para ela passar rápido? Porque a gente sabe, né, que tem pessoas que elas ficam assim. Eu vou falar um pouquinho. Tem uma aluna essa semana passada que ela, uma aluna de 8 anos de idade, que ela chegou perto de mim com uma crise de ansiedade de nem conseguir respirar. Ela falou que não estava conseguindo, porque dá essa sensação, né? De você não conseguir respirar. Tem crises que dá. E como resolver isso rápido? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para facilitar isso? Tem. Assim, a gente não consegue. Quando a gente fala de crise de ansiedade, quando eu passo mal por ansiedade, quando eu sinto o coração acelerado, eu começo a sentir as mãos suando, eu começo com aquelas sensações, cada um sente de um jeito, né? Tem gente que começa a vomitar, tem gente que dá dor de barriga, aí tem gente que já tem aquelas sensações de morte. Então, cada pessoa sente ela de um jeito. Quando eu falo quando eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu estou no topo da minha ansiedade. Então, aquela parte lá dos pensamentos já tá uma bagunça. Então, seu corpo falou assim, seu corpo vira para você e fala assim, Priscila, não tô aguentando mais, dá o seu jeito. Já que você não tá dando o seu jeito, eu vou dar o meu. E ele vai lá e traz esses sintomas que são sintomas de luta e fuga. Ansiedade, se a ansiedade é uma emoção que nos alerta de um perigo, as sensações da ansiedade são sensações de fugir de um perigo. Então, eu fujo. Imagina que você está fugindo de um perigo. Você tá vendo um cachorro bravo querendo te morder. Então, o que você vai fazer? Você sai correndo, você vai subir em cima de uma árvore. Então, o seu coração vai disparar. O seu corpo vai acelerar todo para você fugir daquele problema. A crise de ansiedade é isso.
Então, eu tô com uma mente ansiosa, o meu corpo vai me preparar para isso e eu sinto aqueles sintomas que são terríveis. A primeira coisa que a gente precisa aprender sobre isso é parar de querer parar a crise. Então, tem pessoas que começam a se sentir mal e ela fala assim, ai, eu tô sentindo mal, ai, vou passar mal, não quero passar mal, ai, vou passar mal, não quero passar mal. Isso piora a sua crise. Por quê? Porque seu corpo ele já tá em luta, já tá em luta, com aquela sensação de luta e fuga de um perigo. Aí você emite para o seu cérebro outro sinal de perigo. Então, aí você piora a sensação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter calma. Entender que aquela sensação, ela vem e vai embora. Ela durará alguns minutos, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, meia hora. Cada um é de um jeito. Então, se eu sei que aquela sensação não vai me fazer mal, ela só veio e vai embora, eu preciso manter a calma. Caça um cantinho para você ficar com alguém mais próximo de você. Se tiver alguém que você gosta, alguém próximo de você, você chama aquela pessoa para ficar perto de você e tenta ficar o mais calmo possível. E aí, depois que você se ajeitar, você vai começar a tirar a atenção daqueles sintomas. Então, se eu tô sentindo meu coração muito acelerado, eu sei que a minha tendência é ficar só focando naquilo, no meu coração acelerado. Só que eu preciso parar de tentar tirar minha atenção daquilo. Porque quanto mais atenção eu dou pro sintoma, mais forte ele fica. Então, uma técnica legal pra gente usar é, por exemplo, se eu estivesse tendo uma crise de ansiedade aqui agora, eu tá vendo esses livros aqui atrás? Tirar a minha atenção dos sintomas e começar, por exemplo, a contar quantos livros eu tenho aqui. Quantas cores eu estou enxergando? Estou sentindo algum cheiro? Tirar a minha atenção dos sintomas e colocar no externo. Outra técnica legal que eu até ensinei no meu Instagram esses dias foi segurar o gelo. Você pegar um cubo de gelo e segurar. Passar assim nos pulsos, porque isso ajuda a tirar a atenção dos sintomas. E aí, depois que você faz isso, você concentra fazendo a respiração. Muito importante, porque quando eu respiro, eu falo para o meu corpo que tá tudo bem, que aquela sensação não precisa de eu sentir aquilo e que vai passar. Eu trago o equilíbrio para o meu corpo. Então, eu respiro da forma certa, que não é concentrar a respiração no pulmão e concentrar a respiração no diafragma, que é no abdômen. O pessoal tá perguntando, né? É isso que eu ia te falar, Camila. Tem até uma pergunta muito boa aí da loja Mariá, que é uma loja que já me acompanha aí, eu acompanho e ela me acompanha há muito tempo. Ela é mãe, ela falou acima que ela tem uma filha, que ela é muito ansiosa. E ela está querendo saber como ajudar em uma crise. É criança? Eu acho que é uma adolescente. Leva para o psicólogo. Primeira coisa, leva para o adolescente isso. Leva para o psicólogo para entender o que está acontecendo. E aí, você está perguntando no momento da crise, é isso que a gente está falando aqui agora. 14 anos, né? Tá bem na fase mais complicada da adolescência. Você tem que levar ela para o psicólogo, porque na adolescência a gente está passando por muitas coisas, né? Tá passando pela fase do luto, tá vivendo aquela confusão danada, aquela confusão de hormônio. Então, tem que levar para o psicólogo, mas também controlar. Tá sentindo a crise? Não fica forçando. Controla sua mente. Seja forte, que vai passar. Não invalide quando ela começar a passar mal. Quando ela começar a passar mal, esteja perto. Não fica agarrando, porque às vezes quando a pessoa tá passando mal, a pessoa começa a abraçar, a pessoa começa a se sentir mais sufocada. Esteja perto, ajuda ela a fazer a respiração diafragmática, que é eu respiro concentrando o ar no abdômen, no diafragma, não é aqui. Quando eu respiro aqui, ó, você sente que até a gente levanta o pulmão aqui mais forte, não é para respirar aqui, é para jogar o ar no diafragma. Joga o ar no diafragma, puxa, segura um tempo e solta. Bem devagarzinho. Vai fazendo isso, porque é isso que vai trazendo equilíbrio e vai fazer passar mais rápido. É a melhor coisa que você pode fazer quando você tá com alguém, independente de quem seja, de passar aquela crise mais rápido. Não julgar, não ficar falando que a pessoa tem que... a gente tem que pensar, reage, não precisa disso. Não faça isso. Isso só atrapalha.
esteja próxima e ajuda ela a respirar. Porque aí ela vai voltando aos poucos e vai conversando com ela. É uma crise de ansiedade, vai passar, não precisa ficar assustado. Isso. É Ficou claro? legal. Legal, Camila, porque a gente vê que é coisas práticas mesmo, né? E que o tempo todo tem pessoas, ou a gente mesmo, né? Vou falar da gente mesmo. O tempo todo a gente se pega ansioso com alguma situação do dia a dia. E aquilo que eu sempre falo, né? Que a gente sempre está comentando, conversando, né, com profissionais, a gente batendo esse papo aqui agora. Quando a gente vê que está difícil lidar, não é vergonhoso a gente procurar um profissional, né, para poder cuidar, para poder controlar, porque às vezes eu não vou conseguir ter esse controle sozinha, né? A gente vê que você está ensinando pontos práticos, mas que é um acompanhamento, né? Inclusive, a outra pergunta que eu quero te fazer é quais mudanças na vida você acredita que podemos fazer para diminuir a ansiedade sem remédios? Porque a gente vê que precisa de ter um acompanhamento e que, na maioria das vezes, precisa de ter um remédio. Mas também existe coisas que aos poucos você pode estar eliminando o remédio para poder, né? Existe alguma coisa que dá para fazer para diminuir? Então, casos que precisam de uma medicação específicos, quando eu tô falando de um transtorno de ansiedade generalizada, uma síndrome do pânico, quando eu tô falando de uma ansiedade mais grave, eu preciso tomar um remédio e fazer terapia. Nada substitui. Então não tem como falar assim, não, não precisa tomar. Não, se você precisa, você tem que tomar. Isso não quer dizer que você vai tomar o remédio pro resto da vida, mas em algum momento, ali por um tempo você vai ter que tomar. E se você fizer a terapia junto, aí a sua ansiedade vai passar muito mais rápido e de forma muito eficaz. Mas é como uma forma de prevenir, né? Às vezes a gente não tem ansiedade tão intensa assim ao ponto de passar mal, mas a gente já tá percebendo que a gente já tá ali com dificuldade de dormir, o coração mais acelerado, e a gente pode fazer algumas coisas sim para prevenir. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer. Uma das coisas que, para a mãe da adolescente, por exemplo, uma coisa que atrapalha a ansiedade muito é o uso de telas. Eu assisti uma reportagem na semana passada falando sobre que o brasileiro ele está passando 8 horas por dia em telas. Adolescente, criança, já nasce com o celular na mão, né? Então isso atrapalha muito a ansiedade. Então, assim, diminuir mesmo. A gente dorme, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Mexer no celular, né? Vai dormir, vai lá com o celular para a cama. E as luzes, elas atrapalham a gente. Então, uma coisa que a gente pode começar a fazer, você deve começar a fazer hoje, se você tá com muita ansiedade, é começar a diminuir as telas. Alimentação. Sim. E ela tá falando que a filha dela tá tomando o topiramato, mas precisa voltar Fica para muito no psicólogo. celular, Gente, né? fica muito no celular. Gente, não é. Toma remédio com psiquiatra, toma, mas vai no psicólogo. Muita gente fica anos tomando remédio e fala, ai, não resolve, não resolve, não resolve. É porque não faz terapia. Remédio tem que ser terapia. Remédio ali é só para manejar o corpo. Mas o que vai te trazer resultado mesmo é a terapia. O que adianta eu controlar meu corpo e não saber trabalhar meus pensamentos ansiosos? Não conseguir desconstruir crenças negativas que eu tenho sobre mim. Isso aí você vai fazer na terapia. Então, vai pro psiquiatra, toma remédio, mas tem que ir pro psicólogo também. Tá. Fica muito no celular. Adolescente ama o celular. Então, começa a diminuir já o celular. Alimentação, diminuir açúcar. Vocês fizeram a live com a Gleice, né? Na outra semana. E realmente, esses alimentos, eles pioram a ansiedade. Então, se você está ansiosa, foca em uma alimentação mais saudável. A atividade física. Gente, atividade física é uma das coisas mais importantes que a gente precisa para quem tem ansiedade. Porque quando a gente faz exercício físico, a gente libera os neurotransmissores contra a ansiedade. Então é muito importante. Quem tem crise de ansiedade, que só fica deitado na cama também, não faz exercício físico, não tem jeito. E aí, eu quero falar aqui que a live é para mulher, e muitas vezes a gente começa a falar muitas coisas, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, e realmente a gente tende a ter menos tempo mesmo, mas a gente tem que largar um pouquinho as desculpas, sabe, Priscila? Porque é a Sim. nossa saúde. Então, se eu não consigo fazer uma academia, 1 hora e meia, 2 horas, eu consigo correr no meu condomínio, fazer uma caminhada de 10 minutos no meu condomínio, na televisão tem tantos vídeos, né?
de atividade física, um monte de coisas. Sim. Alguma coisa você tem que fazer. Tem que colocar o corpo para mexer, porque você precisa lutar contra liberar esses neurotransmissores aí do prazer que vai contra a ansiedade. Ama açúcar, tá vendo? É Ela falando verdade. que a filha dela ama Ela açúcar. ela quer fazer academia. Devo colocar então? Sim, se não tiver nenhum problema de saúde, algum exercício físico. Aí coloca o que ela gostar mais. Porque às vezes aí a pessoa não quer muito, aí você coloca no exercício que ela quer, que ela goste. É muito importante, O com importante é estar certeza. movimentando, né? De alguma Uhum. forma. Porque a gente viu aí que é um pacote, né, Camila? Não é só ir num psiquiatra, tomar um remédio. Na verdade, é um pacote, igual, né, semana retrasada a gente teve a live com a Gleice, que falou de alimentação e falou do exercício físico, e agora você está trazendo isso de novo. De fato, quando a gente está, né, liberando, né, você está fazendo alguma coisa, você está fazendo uma caminhada, sua mente ela tende a ficar leve, né? Sua mente ela tende a tirar o foco daquilo que está te preocupando e focar em outra coisa, focar ali às vezes em você. Então eu acho que isso, né, eu vi aí que é um pacote que a gente precisa tá cuidando, né? Eu falo muito que a questão, né, mulher gosta, né, a gente tem mesmo que, né, que é, cuidar do físico, mas é muito mais, primeiramente, da saúde mental, né? A gente está com a nossa saúde mental em dia, né? Cuidando da saúde mental, e a gente vê que são coisinhas que a gente acha, né? Às vezes um probleminha mal resolvido que você acha que não vai acarretar nenhuma ansiedade, uma coisa grande, depois acaba depois daquilo ali te levando lá para uma crise, vou colocar assim. Então Deu uma são passos, travada. exatamente. Então, assim, eu vejo que é um cuidado diário, né? É algo que a gente precisa, assim, igual você colocou aí. Não é vergonha, eu falo e depois no final eu gostaria que você, né, falasse, não é vergonha você procurar um psiquiatra, você procurar uma psicóloga, você fazer uma terapia, eu falo que todo mundo precisa, né? Porque terapia são fases da vida da gente. Então, assim, estava conversando com a professora, ela falou comigo que estava fazendo terapia no momento para conseguir lidar com o tempo, lidar com o horário, porque ela estava muito sobrecarregada em relação a isso e não estava conseguindo lidar com isso. Aí, se a gente for olhar, de fato, terapias, são fases da vida da gente. O que você está passando naquele momento que você não está conseguindo lidar? Ali você vai procurar um profissional para te ajudar a trabalhar aquilo ali. Né? Então, assim, são coisas que a gente vê que a gente não pode deixar de lado. Nós precisamos, de fato, procurar, cuidar, né? Porque a situação, quando você consegue perceber que ela está te incomodando, é hora ali de você falar, opa, tá na hora de eu procurar, de eu fazer, de eu ir, tá me incomodando. Isso. Saúde mental, ela tá totalmente ligada à saúde do nosso corpo. Então, uma pessoa que não cuida do corpo, não é uma pessoa que tem uma saúde mental boa. Eu preciso cuidar das duas partes. Preciso cuidar do meu corpo, da minha alimentação, do exercício físico, fazer exames, ir no médico, cuidar do corpo e cuidar da minha mente também. É um conjunto. Saúde mental está totalmente ligada à saúde do nosso corpo. E aí a gente precisa tirar essa ideia de que saúde, quem procura ajuda, um psicólogo ou um psiquiatra, é só quem é fraco, quem é doente. Não, saúde mental é uma parte da nossa saúde. Então, assim, para fazer terapia, você tem que ter um problema. Tem um problema e tá me atrapalhando em alguma área da minha vida, você vai pro psicólogo para trabalhar. E não quer dizer que você vai fazer terapia pro resto da vida, igual a visão que o pessoal tinha antigamente. Ah, eu tenho que fazer terapia 10, 20, 30 anos, a vida inteira. Não. Às vezes você tá na terapia ali uns 3, 4 meses e você já tem tantos resultados, padrões de comportamentos que você tem, crenças que você carrega da infância que você não tem aquela percepção. E aí, quando você vai para terapia, você vai e percebe e aprende e vai desconstruindo. Então, assim, a terapia, eu falo assim, eu sou muito grata a mim mesma por ter feito terapia desde, assim, com 18 anos eu entrei na terapia, quando eu estava no início da faculdade, e me ajudou muito para ser quem eu sou hoje, para trabalhar da forma como eu trabalho hoje, e até para me ajudar as minhas pacientes também. Eu precisei passar por esse processo e, assim, eu amo terapia, sou suspeita a falar. Se você está passando por algum problema, vai para terapia para trabalhar isso. Mas só para finalizar essa parte, eu falei da atividade física, da alimentação, do uso de telas.
cafeína também, beber muito café, refrigerante, chás, principalmente depois das 3 horas da tarde. A cafeína ela demora muito para sair do nosso corpo. Então, se Sim. a pessoa ela já tem a tendência a ser ansiosa, talvez fazer essas mudanças, tirar um pouquinho do café, deixar para tomar só de manhã, né? Parar de ficar tomando de tarde e de Eu noite. mesmo E tenho um vício, viu, com café, aí eu dei uma diminuída, mesmo você porque eu sei, eu sou apaixonada. Era café de manhã e era café à noite. E Camila, tá tão boa a nossa conversa aqui, mas o nosso tempo já está encerrando aqui. Uhum. E espero que a gente tenha, né? Nós vamos ter outras oportunidades, né? De estar conversando com a Camila. E eu queria te agradecer, Camila. Te agradecer, né, por esse tempinho que você separou para estar aqui falando um pouquinho para nós. Você falou coisas que eu tenho certeza, né, que vai nos ajudar para a vida. Eu queria te desejar muito sucesso e convidar você para, né, para se inscrever, para seguir a Camila lá nas redes sociais, no Instagram, né? Qualquer dúvida, você chamar a Camila, ela vai estar lá tirando suas dúvidas e ela também vai, se você, né, quiser fazer terapia com a Camila ou quiser marcar uma consulta, ela vai estar conversando com você lá né? Acho que te chamar no direct, né, Camila? Você passa seus pode contatos, chamar no né? direct, no link lá no WhatsApp também, onde vocês quiserem. Aí, Camila, você pode finalizar aí e obrigada, viu? Sucesso para você. Deus continue te abençoando, abençoando sua carreira, né? Te usando, né, para você, né, poder ajudar pessoas, né? Do jeito que você falou aí. Tenho certeza que muitas pessoas foram ajudadas nessa noite. E é isso. Tá. Beijo, obrigada mesmo. Obrigada, eu quero agradecer também a oportunidade que vocês estão me dando. Eu amo falar de psicologia, amo falar de saúde mental, amo falar de ansiedade e eu espero de coração que eu tenha ajudado vocês a trabalhar essa questão da mente e essa questão dos comportamentos. Beijo, obrigada. Obrigada, Camila. Beijo. Tchau. Eu tô assim apaixonada. Eu achava que eu sabia um pouquinho de, né, controlar, né, a ansiedade, mas eu vi que de fato é um pacote, né, para tudo na vida da gente. Eu vi que a gente precisa de, né, de ter esse autocuidado, né, de cuidar dos mínimos detalhes, de estar, né, dando essa importância para nós, né? Muitas vezes nós não damos a importância devida, né, para solucionar algo que pode ser simples. Então, assim, eu vejo que ela falou, né, de coisas muito práticas, até das coisas mais assim sérias, né, em questão de procurar um profissional para poder estar tendo essa ajuda, né? E aí, aproveitando aqui, eu queria, né, convidar você, né, que ainda não é inscrito no canal, para poder inscrever. Essa live, né, teve muitas pessoas que não conseguiram ver ela ao vivo agora e ela vai estar sendo postada, vai ser postada lá no canal. Então, eu queria convidar você para você se inscrever lá, para você, né, visitar o canal. Como eu falei, lá tem muitos assuntos, né, interessantes. Nessa live vai ser postada, vão ter outras também que vai estar sendo postada lá. Então se inscreva lá, vem ver com a Pri. Também divulguem, né, para outras pessoas né, o que você está vendo, se você está gostando, se você tem algum assunto que você queira, né, que eu fale aqui, você pode estar me mandando no direct, você pode estar né, entrando em contato comigo e falando que eu vou estar trazendo, né, pessoas como a Gleice, como a Camila, né, especializada naquele assunto para poder esclarecer para a gente. E eu queria desde já, né, convidar vocês para a próxima live, que vai ser na quinta-feira, com o cantor Marcos Miguel. Ele é um cantor aí que ele tá, né? Ele é um cantor de muito sucesso. E vou contar um pouquinho, ele vai falar pra gente um pouquinho sobre a carreira dele, o porquê que ele escolheu a música sertaneja, o porquê que ele está nesse ramo. Ele vai contar um pouquinho da história dele aqui pra gente, vocês vão gostar muito. Então vai ser na quinta-feira, nesse mesmo horário. E eu queria agora agradecer vocês, né, que tiveram aqui comigo, online. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, né, conseguido absorver um pouquinho, né, do que foi falado para a gente. E aquilo, quem me conhece, né, pessoalmente, quem tem a oportunidade de conversar comigo, eu sempre gosto de falar, né?
nós mulheres precisamos de apoiar umas às outras, né? De ter esse cuidado umas com as outras, né? E aquilo que eu sempre falo, para você cuidar do outro, primeiro a gente precisa cuidar de nós mesmos, né? Cuidar da mente, né? Claro que a gente gosta de se olhar no espelho e se achar linda, mas o cuidado primeiro é de dentro para fora. Cuidar daqueles mínimos, né? Aquela coisinha que está te incomodando ali, se está te incomodando, é igual um espinho, né? Às vezes você espeta ali o dedo, alguma coisinha entra e você fica ali, né? Ah, não vou tirar agora não. Mas aquilo ali tá te incomodando. Então é tratar, né? É olhar para si mesmo, olhar com mais carinho, olhar com mais amor e para os dias serem bons, né? Para cada dia ser melhor. A Cida está me perguntando aqui se as lives vão ficar salvas. Sim, Cida, como eu falei, eu vou estar. Essa live ela está sendo gravada, eu vou estar postando ela lá no canal. Assim que eu terminar o link do canal, eu vou estar colocando num vídeo lá no meu Stories. E aí, quem não está inscrito ainda, se inscreve lá para vocês terem acesso a esse conteúdo. E desde já eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada por cada um de vocês que entrou. Beijo, até a próxima. Encerra agora, né?